Hoje nós vamos falar sobre o cedro, ou cedarwood, que é o nome dele, né, em inglês. É o cedro da Virgínia, que é o cedro da terra. Existem outros tipos de cedro, principalmente o cedro Atlas, que é muito conhecido. Mas são quimiotipos diferentes, né, de óleos essenciais. E hoje a gente vai falar sobre o cedro da Virgínia, que é o Juniperus virginiana. Ele é muito utilizado pelos índios, era muito utilizado, né, pelos índios norte-americanos como remédio. Ainda hoje ele é usado como incenso em meditações, principalmente nos templos tibetanos tradicionais. Até hoje ainda ele é utilizado. O cedro possui um aroma único, acolhedor, amadeirado. É uma árvore de madeira compacta, resistente, mas de baixa densidade. Então, ela é facilmente encontrada em altitudes nativas de climas frios. Cresce melhor em altitude elevada e pode atingir até 30 metros de altura. O aroma dele é equilibrador e promove uma sensação de calma, de tranquilidade, que nos remete ao tamanho da resiliência que é a árvore do cedro. É um óleo essencial destilado a vapor. A parte da planta que a gente obtém o óleo essencial é a madeira. E como principais componentes químicos, a gente tem o alfa-cedreno e o cedrol. Na do terra, a gente tem ele em embalagem de 15 ml. E a gente estava conversando, né, estudando sobre o cedro, e a gente estava falando sobre os preferidos, né, de dormir, que é uma das características muito fortes no cedro. E aí, depois eu fiquei pensando, eu e as meninas conversamos, e eu pensei assim, os meus preferidos, tirando lavanda e serente, que são categorias à parte, eles sempre vão estar ali, né, na cabeceira, mas para dormir, eu gosto muito do cedro e do manjerona. Só que a diferença para mim do cedro para a manjerona é que a manjerona ela me capota. O cedro não, ele me relaxa do nível assim, igual a Andrea estava falando, que a gente estava conversando, de não levantar, de não acordar durante a noite, de passar a noite, até às vezes de não virar na cama. Mas a manjerana, ela já me derruba mais. É assim, se tivessem com um pouquinho de respiração difícil, até chega a ter uma respiração bucal ali à noite, às vezes até dá uma babadinha, de tanto que ele capota. Mas são dois óleos assim que é usar e dormir muito bem. Fácil. Então, falando dos benefícios físicos do cedro, ele vai auxiliar aí no equilíbrio dos níveis de GABA, que é um neurotransmissor da calma e do relaxamento. Então, vocês já pararam para pensar assim, se a gente sente, se você se sente agitado, irritado ou triste sem alguma razão aparente, e essa sensação, ela ocorre com frequência? Porque existem várias explicações para isso. E uma possibilidade é a densidade baixa de determinadas substâncias no nosso organismo, principalmente no nosso cérebro. E uma delas pode ser o GABA, que é um dos 100 neurotransmissores, né, diferentes aí que o nosso corpo possui e que pode causar ter consequências como essa irritação, tristeza ou até uma agitação. O cedro é muito bacana porque ao mesmo tempo que ele acalma, que ele relaxa, ele não te desmonta, igual o manjerona, por exemplo. O cedro, ele já te deixa animado. Então, ele também trabalha as emoções nesse aspecto. O GABA, ele vai ser um neurotransmissor que regula essa agitação cerebral, inibindo o disparo excessivo dos neurônios, que vai trazer essa sensação de calma, vai equilibrar a utilização do cedro, vai equilibrar adequadamente os níveis de GABA, reduzindo o estresse, reduzindo a fadiga.
fazendo com que a gente tenha menos medo, menos sensação de ansiedade, e também vai reduzir as chances de a gente desenvolver problemas de saúde, porque a gente sabe que o estresse, que a ansiedade, que a agitação, ela não tem nada benéfico, né? O óleo essencial de cedro ele também vai ajudar nos casos de pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque ele é calmante, porque ele aterra, ele traz para o presente, traz para o aqui e agora. Então, ao mesmo tempo, como eu falei, ele relaxa, ele diminui esses sentimentos ansiosos, que muitas das vezes dessas pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção são muito agitadas e elas não vivem no presente. O cedro também vai apoiar o trato urinário feminino, principalmente, dar suporte às alterações cardíacas, neurológicas, como AVC e convulsões. Sempre lembrando que um óleo essencial ele não vai substituir medicamento e todo acompanhamento médico é sempre necessário. O óleo essencial vai ser um suporte, vai ser um apoio. O cedro auxilia também tosse, a diminuir a congestão, ajuda na respiração, vai ajudar também na limpeza dos seios nasais, pelas propriedades que ele tem, antissépticas e expectorantes. Ajuda a manter a pele saudável. Lembrando daquele correlato, se ele acalma o emocional, ele também acalma outros órgãos. E na pele a gente tem características aí, químicas dos componentes do cedro que são muito benéficos para a pele. Ele vai acalmar em caso de irritação, atua também como regulador das glândulas sebáceas. Então, ele ajuda nessas secreções, controlando a oleosidade da pele e também do couro cabeludo. Além disso, ele promove força aos fios do nosso cabelo. Então, ele é um óleo que dá para usar no corpo todo, né? O cedro também possui ação adstringente, antisséptica e anti-inflamatória. Então, por isso também ele é ótimo para a pele. E aí ele auxilia em psoríase, dermatite, irritações que às vezes a gente não sabe o que é e muitas vezes tem fundo emocional. Inclusive para os homens, ele pode ser utilizado no pós-barba, também em eczemas, que é muito comum acontecer nessas regiões onde tem muito atrito, né? Ainda mais com lâmina. E ele vai ser, então, benéfico para a pele oleosa e para a pele mista, pelo equilíbrio que ele vai trazer, principalmente para as glândulas aí, as glândulas que produzem, né, as secreções sebáceas. Nos tratamentos corporais, ele vai ajudar beneficamente no fortalecimento das estruturas venosas e aumenta também a drenagem linfática natural do nosso organismo, aumentando a circulação sanguínea, produzindo um efeito analgésico. Então, fazer uma utilização do cedro nos pés, nas pernas, joelhos, cotovelos, é ótimo para a circulação e a gente ainda tem o benefício para a pele, porque ele hidrata. Então, pode ser usado com bastante eficiência para as drenagens linfáticas, para as massagens, principalmente no pré e no pós-operatório. Ele vai ser um ótimo óleo para a gente usar quando precisa ter foco, por causa da questão do aterramento, de trazer para aqui agora, também para práticas meditativas e no skincare em geral, né? Pele, cabelo e fazendo uso aí das mais diversas formas que a gente ainda vai entrar nesses detalhes. Jaque, com você. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos lá para os aspectos emocionais do cedro. Confesso que o cedro é um óleo essencial novo para mim. Estou iniciando agora o uso dele, né?
Então, foi muito interessante fazer esse estudo, porque ele veio numa época muito boa. Eu acho que ele foi feito para mim. Então, vamos lá. O cedro, ele é o óleo essencial da comunidade. Se eu fosse dizer 3 palavras para ele, seriam conectar, fortaleza e profundidade. O cedro convida o indivíduo a experimentar o valor e a força da comunidade. Aqueles que precisam dele tentam constantemente formar os laços em grupos sociais e nem sempre são bem-sucedidos. Normalmente são pessoas com um senso de individualidade super desenvolvido. São autoconfiantes e não permitem o apoio da família, dos amigos ou da comunidade. Em contraponto, a dificuldade de criar as raízes sociais acaba causando uma sensação de desconexão com a família e com os amigos. O cedro traz o sentimento de pertencimento, ele abre o coração para abrir o coração, para aceitar o amor e o apoio de outras pessoas, a unir a força da individualidade com o apoio que a comunidade oferece, pegar o melhor dos 2 mundos. O cedro convida a pessoa a dar e receber, experimentar a força do grupo, da comunidade, a alegria dos relacionamentos, de saber que não está sozinho. Ele convida o indivíduo a perceber que não está só e que viver é compartilhar as experiências, aceitar ajuda e resgatar aqueles que foram deixados pelo caminho e que fazem falta. Aceitar que você deixou para trás pessoas que eram importantes para você e ter a coragem de correr atrás delas também. Você usa o cedro para se erguer. Lembra, ele é uma árvore imponente. E lembra que a árvore, ela tem o tempo dela de crescer, de se desenvolver, de pertencer ao mundo. Então, ele traz a força e a firmeza que a vida precisa. Ele aterra, ele anima e ele traz para o aqui, para o agora, como a Lilian já tinha falado. Então, lembra, gente, o cedro é derivado de uma árvore grande, frondosa, forte, né? A gente tem que sempre, a gente sempre fala isso, mas a gente tem sempre que bater na tecla, que o óleo essencial traz muito da planta que ele é retirado. Então, a Lilian vive falando isso, é verdade. Quando você olha uma flor, e usa um óleo essencial que deriva de uma flor, você tem aquela sensação da doçura, do aroma adocicado, de uma leveza, de uma felicidade. E quando você usa um óleo essencial amadeirado, ele já traz aquela imponência da madeira, da árvore, né? Então, as emoções negativas que ele vai nos ajudar: solidão, antissociabilidade, aquela pessoa que é antissocial, a incapacidade de formar e até de manter os laços sociais. E as propriedades positivas que ele vai nos ajudar, ajudar a melhorar: o pertencimento ao grupo, conexão emocional, apoio e os laços sociais. E eu vou depois, no final, porque eu achei muito interessante, eu estava pesquisando aqui, enquanto a Lilian estava falando, os óleos essenciais que tem o cedro, os mix. Claricalme é um deles. E, deixa eu ver, que eu estava com ele na mão agora. Serenity tem. Serenity tem. Então, são todos. E o Stronger também tem. Então, são todos óleos essenciais que vão ajudar a gente de alguma forma com algumas das dores, né? Nos auxiliar com algumas dores, seja no corpo, seja na alma, não é?
Então, vamos lá. Nath, é com você. Boa noite. Vou falar um pouquinho agora das formas de uso do cedro. Esse que é um óleo que é um queridinho meu. Esse óleo a gente pode utilizar ele tanto da forma aromática como da forma tópica, e tanto de dia como de noite. Lembrando que se a gente for utilizar ele durante o dia, a gente tem que observar o nosso corpo, para ver se a gente vai ter sonolência, se ele vai nos relaxar demais, porque cada indivíduo é único. Para algumas pessoas ele não vai trazer sonolência e para outras vai trazer durante o dia. Eu vou começar falando da forma aromática de uso do cedro. E a primeira forma de uso que eu vou falar é do difusor, que foi assim que eu conheci o cedro. Eu conheci o cedro, eu estava com muita dificuldade no meu período de sono. Eu dormia e logo depois eu já acordava e não conseguia dormir de novo, a minha noite era muito picada e eu acordava no outro dia com aquela sensação de cansaço. Sabe quando a gente acorda e a sensação de que a gente não dormiu nada? E aí passa o dia inteiro arrastando? Era assim que eu estava me sentindo. E aí eu conheci o cedro e comecei a utilizar ele no difusor. Eu utilizava ele com a lavanda. E através da utilização do cedro, eu fui conseguindo ter um apoio maior no meu sono, dormindo melhor e conseguindo dormir a noite inteira. E não só dormindo a noite inteira, mas acordando também no outro dia, descansada, me sentindo assim, realmente descansada, tendo uma noite que realmente me recuperou as minhas forças, as minhas energias. Então, para mim, foi assim, um achado o cedro. E eu utilizo ele muito, né? Às vezes eu utilizo ele, às vezes eu utilizo o Juniper Berry, porque o Juniper eu utilizo às vezes quando eu estou muito ansiosa, muito preocupada, aí eu utilizo o Juniper. Aí eu ponho ele no difusor, às vezes com a lavanda, às vezes com o pisse, e o cedro quando eu tenho essa dificuldade no meu sono, para dormir, para descansar. Então, o cedro, para mim, foi realmente esse achado para melhorar a minha qualidade de sono. E uma outra forma que eu utilizava ele, que é uma outra possibilidade de uso, é colocar uma gotinha do cedro na palma das mãos, fazer da sua mão uma concha e aproximar do rosto. Não precisa encostar no rosto, e respirar ali profundamente durante mais ou menos uns 3 minutos, 5 minutos, fazendo ali a sua inalação pessoal. Uma outra forma é pegar um pedacinho de algodão, ou um pedacinho de tecido, ou até mesmo aquelas almofadas menores que a gente tem em casa, e colocar ali algumas gotinhas do cedro e deixar perto da cama antes de dormir. É uma forma também de fazer a aromaterapia com o cedro. A inalação ela pode ser feita também a partir de uma tigela, colocando um pouco de água morna e algumas gotas de cedro. Não precisa ser uma água fervendo, uma água muito quente, uma água mais morna. E aproximar o rosto ali daquela água e respirar a partir daquela tigela. A inalação ela pode ser feita a partir da própria embalagem, que é uma forma prática, às vezes a gente está correndo, com pressa, então basta abrir a embalagem e fazer a inalação respirando profundamente a partir da embalagem. Uma outra forma é através do colar difusor. O colar difusor a gente encontra nas lojas que vendem produtos de aromaterapia, e ele é uma forma prática também, podemos levar ele para onde a gente for, então é uma forma muito prática de fazer a aromaterapia através do colar difusor. Como a Lilian falou, ele ajuda muito na concentração, ele ajuda nesses momentos que a gente fica mais distraída, e nesses momentos a gente pode utilizar ele, o cedro, ou por inalação ou no difusor, para nos apoiar na nossa concentração. Para os benefícios emocionais, que a Jaque explicou,
O cedro também nos apoia e a gente pode utilizar fazendo a inalação em concha ou através do difusor. E essa também é uma forma que a gente pode utilizar o cedro para obter os benefícios de relaxamento. Depois de um dia de trabalho, né, pesado, a gente pode utilizar o cedro dessa forma. A outra forma de uso do cedro é através da forma tópica. A gente vai utilizar o cedro né, para evitar qualquer tipo de sensibilidade, diluído em um óleo vegetal. O óleo vegetal, além dele, né, evitar qualquer tipo de sensibilidade, ele também tem o papel de levar as moléculas aromáticas para a nossa corrente sanguínea e otimizar o uso dos óleos essenciais. E ele nos ajuda principalmente quando a área é maior. Então, quando a gente faz essa diluição, a gente obtém muitos benefícios, né? E não só o benefício de, né, evitar qualquer tipo de sensibilidade, mas são muitos benefícios fazer a diluição do óleo essencial no óleo vegetal. Para o uso tópico, nós vamos diluir de 1 a 3 gotas em um óleo vegetal e passar na área desejada. Pode ser tanto nas mãos, como no pescoço, na nuca, na planta dos pés, ou até mesmo nas têmporas, para ajudar a equilibrar o humor. Esse óleo é um óleo que ele pode ser utilizado em crianças, mas desde que seja utilizado na dosagem correta e na diluição correta para aquela idade e com a orientação de um aromaterapeuta. Esse óleo é um óleo que ele é muito bom para nos apoiar na nossa rotina de cuidados com a pele. E para utilizar, né, no apoio aos cuidados da pele, a gente vai diluir em um óleo vegetal e aplicar na área desejada. Para apoiar também em casos de acne, a gente pode diluir o cedro junto com uma gota de melaleuca e aplicar no local desejado. O cedro ele também apoia para a saúde, fortalecimento do cabelo. Então, antes de lavar o cabelo, né, junto com o shampoo, a gente coloca 2 gotas de cedro e lava a cabeça normalmente. Nós vamos colocar no nosso e-book uma receita de um blend que ajuda, né, a saúde do cabelo, o fortalecimento do cabelo. Quem quiser receber o nosso e-book, pode entrar em um dos nossos Instagrams e preencher para poder receber os nossos e-books e receber todas as receitas que nós vamos falar aqui. Uma outra forma de uso do cedro é para nos apoiar quando a gente está com a pele muito ressecada, principalmente aquele ressecamento que acontece às vezes entre os dedos. Nós podemos utilizar o cedro para nos apoiar nesses casos. Basta, né, diluir em um óleo vegetal e aplicar nesse local. O cedro também pode ser utilizado para uma massagem, tanto uma massagem relaxante, como também para nos apoiar em uma drenagem linfática natural do nosso organismo. E uma outra forma é através de um escalda-pés. O escalda-pés, ele nos ajuda muito, principalmente nos momentos de relaxamento. E nós vamos deixar também uma receita de um escalda-pés no nosso e-book. O cedro, ele também tem um apoio como um repelente natural. Então, nós podemos utilizar o cedro diluído em um óleo vegetal sobre o local desejado para trazer esse apoio como um repelente natural. E a gente pode também adicionar uma gota de cedro em um chumaço de algodão e colocar em um armário, no cantinho dos armários, para poder espantar os insetos. O cedro também, ele é um anti-inflamatório natural, um cicatrizante, e a gente pode utilizá-lo como um apoio nesses casos. Então, para o cedro dar um suporte para a gente nesses casos, a gente pode utilizar ele diluído no local desejado.
Para um apoio também nos casos de tosse, de uma respiração mais tranquila, a gente pode utilizá-lo né, topicamente, tanto no peito, como na testa, ou até mesmo nas costas. Ou inalar, né, em concha, levando as mãos, né, no rosto, como eu já tinha dito antes. Para um apoio à saúde do trato urinário, a gente pode fazer um banho de assento. E o cedro também, ele apoia a saúde bucal. Para, né, ter esse apoio à saúde bucal, nós podemos fazer um gargarejo com 2 gotas de cedro diluídas em 100 ml de água. E no nosso e-book nós vamos deixar 2 receitas de blends para nos apoiar, né, numa noite de sono mais tranquila. Então, um dos blends para, né, os casos, né, de uma noite que a gente está mais agitado, está precisando descansar mais, e outras para aquelas noites que a gente acorda muito. Então, vai estar lá as 2 receitas no nosso e-book. E agora eu vou voltar para as meninas. Importante falar, igual a Nath estava comentando, que a diluição, ela é sempre necessária para a gente passar principalmente áreas maiores. E não tenha medo de que fazer diluição vai perder eficiência ou diminuir a eficiência do seu óleo essencial. Não, pelo contrário, como a gente sempre fala, vai ajudar com que o óleo essencial, o óleo vegetal vai ser o carreador e vai fazer com que o óleo essencial penetre em mais camadas da nossa pele e permaneça por mais tempo, porque como o óleo essencial é volátil, quando a gente mistura no óleo vegetal, ele cria uma barreira e aí ele volatiliza com mais dificuldade. Então, a gente tem os benefícios terapêuticos do óleo essencial por mais tempo. Outro ponto que eu queria falar também, que depois eu fui lembrando aqui, o cedro é um óleo que, quando a gente pensa nele, é um óleo que ele vai trazer estrutura para o indivíduo, né? Assim como a árvore, ele vai trazer essa força, essa firmeza para o indivíduo. E pensando aí nas combinações de difusor, a gente sabe que existem as notas aromáticas e os tipos aromáticos, né? Então, a gente misturar um floral com um amadeirado com um cítrico mais um floral, são ótimas sugestões de quando a gente tem dúvida de fazer uma mistura para o difusor. Então, floral vão ser lavanda, gerânio, camomila romana, ylang-ylang. Os amadeirados vão ser cedro, frankincense, Siberian Fir, todos esses vão ser amadeirados. E os cítricos, né, vão ser limão siciliano, tangerina, laranja, bergamota. E os herbais, alecrim, manjericão, orégano, apesar que tem pessoas que não gostam muito do aroma do orégano difusor, eu particularmente gosto. Não ele sozinho, mas ele misturado eu acho que funciona muito bem. Então pense nas classes, nos tipos, para você fazer essa combinação. Ou mesmo tire as tampinhas dos óleos que você vai utilizar ali, que você está pensando em utilizar, e sinta o aroma deles juntos. Se agradar, você coloca no difusor. Caso contrário, você tenta outra combinação ou vai em indicações, né, que já foram indicadas. Mas pensando que nem sempre que eu vou gostar, todo mundo vai gostar, né? A gente sabe que os aromas nos remetem a experiências anteriores, a memórias olfativas. Então, isso também vai ser levado em consideração para o nosso organismo gostar ou não. Mas sempre vale tentar. Na pior das hipóteses, a gente faz um difusor novo, né? Coloca outros óleos e troca a água. Ou, às vezes, nem precisa. Às vezes, a gente acrescentando
um outro óleo que já é que a gente gosta muito, já resolve a situação, caso você não tenha gostado do aroma. Então, vocês querem colocar mais alguma coisa, meninas? Só acrescentar que eu esqueci de falar de um mix. Terra Shield também vai cedro, também tem cedro na composição, né? Então, são todos esses com um aroma mais aterrador, mais amadeirado, todos eles têm um cedro ou vetiver, às vezes, dependendo do caso. E o Terra Shield é um repelente, né? Um Repelente. natural. E o que a gente já tinha falado, né? Que o cedro pode ser como repelente usado. Caso você não tenha o Terra Shield, pode usar o cedro no lugar. Então, muito obrigada, pessoal, pela presença. Obrigada para todos aí do YouTube que vão assistir esse vídeo também, em breve. E eu indico que vocês curtam esse vídeo para o YouTube saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E se inscreva no canal, ativem as notificações para sempre que a gente postar um vídeo novo, vocês serem informados. Então, até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo Papo Aromático.